A trombose é uma das principais causas de morte no mundo e a segunda maior causa de mortes de pacientes internados em hospitais. É uma doença séria que, se não for diagnosticada e tratada, pode trazer consequências graves para a saúde. Mas afinal, o que é essa doença? Quais são as pessoas que têm mais risco de desenvolvê-la e o que é possível fazer para preveni-la? Olá, eu sou a jornalista Luíse Baini e essas são algumas das dúvidas que vão ser respondidas aqui no quarto episódio do Clinocast, o podcast da Clinossom. Então fica aqui com a gente, não se esquece de já se inscrever no canal e ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. E nesse quarto episódio do Clinocast, a gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. Marcelo Teruskin, que é cirurgião vascular e ecografista vascular da Clinossom. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito rico em conteúdo. Obrigada pela sua presença aqui. Beleza, estamos aí então, Luiz, para ajudar a esclarecer o pessoal sobre as dúvidas e todas as informações que forem necessárias, né? E acho que a gente já podia sair falando, né, a respeito da trombose. Então, o que é trombose? A trombose, simplificadamente, é a obstrução de um vaso sanguíneo. A gente tem artérias e veias, a gente tem as tromboses na linha arterial, que a gente vai aí para o infarto agudo do miocárdio e para o AVC e também para a trombose de artérias de perna, que causam aquela má circulação, dificuldade para caminhar. E a gente tem as tromboses da linha venosa, que aí a gente tem a trombose venosa profunda, né, que é a obstrução de uma veia por um coágulo, por uma série de causas que a gente vai devagarinho esclarecendo, e que é uma coisa que, se não tratada, ela pode gerar um quadro grave e drástico, que é a embolia pulmonar. Então, essa vamos dizer assim, o principal foco aí do atendimento, tanto do cirurgião vascular quanto do ecografista vascular. E por poder evoluir para algo mais grave, é muito importante buscar esse atendimento rápido, né, doutor? Exato. Tanto nas obstruções arteriais quanto nas venosas, né, assim, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce, eles vão minimizar riscos, né? No infarto ou no AVC, um paciente tratado rapidamente, restabelecendo a circulação, diminui a chance de insuficiência cardíaca, de arritmias e morte, no AVC de sequelas, e na trombose venosa, o tratamento precoce ele vai impedir o desprendimento do coágulo para o pulmão e gerando a embolia pulmonar, que é uma coisa que pode ser fatal. Vamos falar um pouquinho mais sobre a trombose venosa. A gente sabe que é muito comum nas pernas, né? Mas pode acontecer em outras regiões do corpo. Quais são os locais mais comuns? Pois então, a trombose venosa ela pode ocorrer em qualquer parte do corpo, né? O mais comum e mais conhecido é a trombose venosa dos membros inferiores, das pernas, né? Mas a gente pode ter trombose em veias do cérebro, veias do aparelho digestivo, em veias renais, na retina, nos olhos. Então, todos esses sítios pode haver o surgimento de um coágulo, gerando daí o sintoma relacionado àquela estrutura que está com a má circulação. E a queixa principal, por ser na perna principalmente, né? Geralmente é dor, desconforto, às vezes pode dar inchaço também, né, doutor? Quais são os principais sintomas aí da trombose? Exato. Para o pessoal entender, o sangue desce para a perna pela artéria, rico em oxigênio e nutrientes, e ele retorna, depois de usado, para o coração e o pulmão pelas veias. Então, na trombose venosa, o sangue ele chega com facilidade pela artéria, e quando ele teria que voltar, ele não consegue voltar. Então, fica todo aquele sangue represado lá na perna,
sangue utilizado, então a perna vai ficar inchada, ela vai ficar endurecida, a gente chama de empastada, ela vai ficar com uma cor diferente, que pode ser arroxeada ou avermelhada, né? Uma coisa muito importante que é muito difícil que ocorra uma trombose em duas pernas, então a gente fica muito mais preocupado quando uma perna está otimamente bem e a outra está horrível, do que quando as duas não estão bem, porque daí a gente já vai para doenças que são do corpo e não da circulação. É muito raro, né? Não vou dizer que não exista, mas uma trombose venosa profunda em veias das duas pernas simultaneamente. Então, se as duas pernas doem, estão inchadas, provavelmente já não se considera levar para esse lado da trombose. A gente fica um pouco mais tranquilo, mas sempre tem que fazer o exame para a gente investigar devido às exceções, né? A gente Então, sabe que a trombose venosa é uma doença que acaba atingindo mais idosos, né? Se fala muito que são os idosos que mais sofrem, mas também pode acontecer em pessoas mais jovens? sim, exato. Assim, ó, por exemplo, se a gente pegar a mulher, a vida da mulher, a gente tem vários picos em que pode haver a trombose, tá? Vamos pegar pela mulher. Primeiro lugar, quando uma menina inicia o uso de anticoncepcional, uma mocinha inicia o uso de anticoncepcional, né? O primeiro ano, os primeiros 6 a 12 meses do início do uso anticoncepcional, em que o organismo está se adaptando, existe um risco um pouco aumentado de trombose. Depois, na gestação, devido ao aumento do volume abdominal e aumento dos hormônios no sangue da mulher para o bebê nascer saudável, existe aumento de risco de trombose. Depois que a mãe deu à luz a criança, o bebê nasceu, no puerpério é a época de maior risco de trombose na vida da mulher. Por quê? Porque o organismo no parto, ele se prepara para algum sangramento muito importante, para salvar a mãe e a criança. Então, o sangue da puérpera, da gestante que está ganhando bebê, ele fica leigamente dizendo mais grosso. Então, uma mulher nos primeiros 30 dias após o parto tem um risco altíssimo de trombose e embolia pulmonar. E depois, quando as senhoras vão precisar de alguma reposição hormonal, também como no uso do anticoncepcional, né, os primeiros 6 a 12 meses também a gente tem um risco aumentado de trombose. Então a gente pode ter em todas as idades, né? Os homens geralmente são acometidos também por trombose, mas essa parte hormonal aí, ela não é importante. Agora, tem uma relação importante também com essa questão de ficar muito tempo parado, né, enfim, deitado, né, então tem essa relação também com pacientes internados por longos períodos. Qual que é essa principal causa da trombose, né, hoje? Sim, o paciente internado, ele é um paciente que, obviamente, se ele está internado por algum motivo, ele está doente. Ou ele está com uma infecção, ou ele está com uma inflamação, ou ele está tratando um câncer, e todas essas situações deixam o organismo um pouco mais propenso à trombose. Aí tu adiciona isso, o paciente está acamado, não está podendo caminhar, né? A bomba muscular não estimula a circulação, o sangue fica mais lento dentro das veias, ele pode causar o coágulo, que é a formação do trombo. Então, né, sempre que a gente tem um paciente internado, o que se faz no hospital? O paciente interna, né, o médico tem que fazer uma estratificação de risco para trombose e conforme o risco do paciente, de acordo com uma série de perguntas que a gente faz, que a gente tem esse sistema de estratificação de risco, aí se o paciente ele tem um risco leve, vai ser orientado que ele caminhe bastante, que ele se hidrate, que ele se mexa. Se ele tem risco alto, daqui a pouco pode ser indicado até o uso de um anticoagulante profilático durante a internação e durante até a alta,
isso tudo o médico sabe lidar, né? Mas sempre que um paciente interna, né, a Sociedade Brasileira de Trombose e a Sociedade Internacional de Trombose, elas recomendam que o paciente converse, ele também puxe a ideia para o médico, para lembrar o médico, porque às vezes o médico está com uma série de pacientes, uma série de afazeres, e às vezes ele foca mais na doença do paciente e não vai tanto na linha da prevenção. Então, né, o paciente converse com o médico, doutor, eu não quero ter uma trombose, porque daí alerta também o médico a tomar medidas de prevenção. Então, nós falamos sobre essa questão de estar internado, de ficar muito tempo sem se movimentar, que é uma grande causa, né, que pode aumentar o risco de trombose. E o senhor também comentou sobre o uso do anticoncepcional. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso, porque como fica essa situação para as mulheres? Mulheres que muitas vezes ficam o dia inteiro sentadas sem se movimentar durante o trabalho, que tomam anticoncepcional, essas mulheres estão em risco? Bom, assim, em primeiro lugar, o risco do uso do anticoncepcional gerar uma trombose, ele não é grande, tá? Então, não é à toa que é o método mais utilizado, né? Agora, quando hoje, né, o ginecologista vai conversar com uma jovem e ver qual é o método anticoncepcional que vai ser utilizado, né, a gente já está atento em relação a isso. Então, ele vai ver se tem histórico de trombose na família, né, se ela é fumante, porque o cigarro junto com o hormônio aumenta mais o risco, se ela tem obesidade, se ela é sedentária. Então, para escolher o melhor método anticoncepcional, né, o ginecologista ele vai fazer uma série de perguntas e ele vai ver se é possível essa mocinha utilizar ou não anticoncepcional oral, se não existem outros, existe os LARCs, que são os DIUs hormonais, que vão liberando dentro do útero uma pequeníssima quantidade de um hormônio que não causa trombose, que é na base da progesterona, que também é ótimo anticoncepcional, ou outros, né, de barreira, que a gente chama, se ela não tiver possibilidade de usar o anticoncepcional, né? Mas assim, o principal é que se a menina, a moça, vai usar anticoncepcional, que ela seja ativa, que ela mantenha um bom peso, que ela não fume, todas essas coisas vão minimizar o risco da trombose. Uma outra coisa, a trombose no usuário de anticoncepcional é nos primeiros 6 a 12 meses que acontece a maioria das vezes. Depois que engrenou, o organismo se adaptou ao hormônio, o risco já cai muito. Então, também tá trocando de anticoncepcional não é uma boa. Se engrenou bem com aquele, vai com aquele, a não ser que haja uma necessidade de troca. Então, mesmo que a mulher trabalhe muito tempo sentada e que tome o anticoncepcional, se já toma mais tempo e não tem fator de risco, não tem histórico familiar de trombose, não precisa ficar muito preocupada, digamos assim. Sim, Só ficar atento aos sintomas. exato, o risco é baixo, atenta aos sintomas, né? E tudo em medicina que a gente sinta algum desconforto ou qualquer tipo de problema, não passou em algumas horas, ele está se intensificando, seja em que área for, busque o atendimento médico, né? A gente às vezes acaba pegando casos mais complicados porque o pessoal fica esperando a coisa melhorar e ela só vai piorando e depois quando o paciente vem já tem uma extensão que é bem mais difícil de tratar e de deixar o paciente bem sem algum problema, em alguma sequela. Então, por essa linha a gente vai. Então, não negligenciar esses sintomas, né? Dor na perna, inchaço, desconforto, vermelhidão. A gente falou sobre alguns dos sintomas. Sua recomendação, então, é buscar atendimento médico, buscar um cirurgião vascular. E aí, a partir daí, como que é feito esse diagnóstico? Pois então, o diagnóstico da trombose venosa de membros inferiores é feito através do ecodoppler, que é um exame simples, é uma ecografia, que ela tem uma tecnologia um pouco mais
apurada, que é esse sistema Doppler, que ele permite avaliação de fluxo dentro do vaso, né? A gente tem a ecografia convencional, que aquela corzinha preta e branca que aparece a imagem em movimento, e a gente tem os aparelhos, né, mais sofisticados que tem, né, a função Color e Doppler, onde a gente pode ver se está passando bem o sangue dentro dos vasos ou não. E uma coisa muito importante é que, assim, ó, o paciente de trombose venosa, o exame físico, ele te dá 50% de acerto. Quer dizer, é a mesma percentagem do cara ou coroa, né? É 50%. 50% do paciente que tu examina, tu acha que não tem trombose, quando ele fizer o ecodoppler, ele tem. E 50% dos pacientes que tu acha que não tem trombose, apesar de ter alguma dor, algum desconforto, ele fizer o ecodoppler, ele tem a trombose. Então, não tem como escapar do ecodoppler. Não dá para a gente ficar tranquilo apenas com o exame físico É em importante específico. ter essa confirmação. E esse exame, então, é tranquilo? Precisa fazer algum preparo? É rápido? Quanto tempo demora? Como é? Explica pra O gente. ecodoppler é um exame tranquilo, a gente, né, usa o ultrassom, esse aparelho, né, se coloca um gelzinho morno, sempre o ecodoppler, principalmente de estruturas vasculares, a gente trabalha com um gel aquecido, porque senão os vasos sofrem com a temperatura fria. Então, aí a gente faz, o paciente vai sem nenhum preparo, exame de aproximadamente 20 minutos e o laudo já é emitido na hora. O médico já tranquiliza o paciente se o exame está bom ou se o exame tiver alguma alteração, já entra em contato com o médico do paciente ou já encaminha o paciente para uma emergência para iniciar o tratamento. Pois é, então, nesse caso, vindo alguma alteração, como é que é o tratamento da trombose venosa? O tratamento da trombose venosa, a não ser que haja alguma contraindicação, por exemplo, por risco grande de hemorragia, é feito através de anticoagulante, tá? São medicações, né? Existem medicações injetáveis, existem medicações de uso oral, e aí, conforme cada situação, o médico vai avaliar e vai ver qual é o melhor tratamento para o paciente. E daria para tomar o anticoagulante também para prevenir a trombose? O anticoagulante, por exemplo, um paciente internado no hospital é estratificado como risco moderado a alto para trombose, ele vai receber anticoagulante preventivo no hospital. É uma dose menor do que a dose de tratamento, não é a mesma dose do tratamento, né? Porque se tu aumentar muito a dose aí, a gente, para prevenir uma trombose, tu começa a aumentar risco de sangramento, então uma dose menor o paciente pode utilizar, né? E isso diminui consideravelmente o risco de trombose. Perfeito. Doutor, e o que daria para fazer para prevenir, né, a trombose? Além desse caso, claro, do paciente internado. Não dá para sair tomando adoidado anticoagulante, pelo que o senhor falou. Não, Tem que porque tem ter o risco de indicação. sangrar, Ou seja, exato. para pacientes internados, em alguns casos, sendo avaliado pelo médico, existe essa indicação. Isso. Mas o que daria, então, para fazer para prevenir a trombose? Os fatores de risco modificáveis da trombose venosa são obesidade, tabagismo, essa questão hormonal, né, que em alguns casos pode não ser o melhor esquema terapêutico, tanto que a gente recebe hoje o vascular moças e senhoras para liberar para uso de anticoncepcional ou para liberar para uso de reposição hormonal. Aí a gente faz toda uma avaliação, fazemos inclusive um ecodoppler para ver se está tudo limpinho, né? E não tem o sinal de que já houve algum problema também nas veias. Isso é possível ser visto pelo Doppler. E aí a gente, então, basicamente, tabagismo, obesidade, sedentarismo, né? A pessoa com uma boa musculatura, a musculatura é o que bombeia o sangue no retorno. Se a musculatura
é forte, o bombeamento é mais eficiente. Se a musculatura é atrofiada, é flácida, o bombeamento é mais fraco, então o risco sempre aumenta. Numa situação de uma viagem longa, a pessoa vai viajar de carro ou de avião por 10, 12, 14 horas, enfim. Tem que tomar alguma medida? Ou só para pessoas que têm o maior risco realmente de desenvolver trombose? Assim, ó, a trombose de viagem longa de avião, ela existe, tá? Ela não é, antigamente chamavam de síndrome da classe econômica, mas eles viram que ela acontece também nas outras classes de lugares de avião, né? Então ela é possivelmente associada à diminuição da umidade da cabine e do aumento da pressão e também da imobilidade. Então, assim, não existe nenhum estudo bem feito comparando pessoas que usaram ou não anticoagulante para viagem. Então, não se dá anticoagulante para viagem de rotina, a não ser que a pessoa tenha algum motivo específico. Mas assim, a gente sempre tem que lembrar, o anticoagulante, ele é uma faca de dois gumes. Ele diminui o risco de trombose, mas ele aumenta o risco de sangramento. Então, a gente não pode estar usando anticoagulante indiscriminadamente. Então, né, se, por exemplo, um caso que a gente usa, paciente que já teve trombose prévia, né, aí a gente pensa em usar um anticoagulante para o voo. Né? Agora, pessoas que nunca tiveram nada, quais são as recomendações para voo acima de 3 a 4 horas? Que a pessoa dê uma caminhadinha a cada 2 horas ou faça exercício com as pernas, que a pessoa se hidrate bem, que a pessoa evite o uso de sedativo no avião, porque o sedativo ele diminui a defesa de dor. Quando a gente está desconfortável, dormindo, o corpo sente isso e ele faz tu mudar de posição. Se tu tá sedado com um remédio ou se tu abusou em bebida alcoólica, a pessoa entra no avião, não, vamos tomar bastante álcool porque daí eu vou ter aquele soninho, tu abole o reflexo de retirada de dor e isso é também um aumento de risco de trombose. Então é hidratação, caminhada e evitar qualquer tipo de sedativo é o que todo mundo pode fazer. E a meia de A meia compressão? elástica, isso eu ia dizer para adultos, sempre para voos longos, a meia elástica ela previne porque ela deixa o sistema venoso mais fechado e qualquer movimentação ele estimula o bombeamento, a meia, ela causa uma compressão na musculatura cada vez que tu mexe a perna e ela ajuda a bombear. Então, a meia elástica é uma ótima medida também dentro dessas de prevenção. Mas usar anticoagulante indiscriminadamente, não. Imagina que tu vai viajar com a tua família, resolveu que tu vai usar por conta o anticoagulante, porque um amigo ou vizinho, alguém usou, e aí tu tem um sangramento e aí também te estragou a viagem. Não dá para usar assim aleatoriamente. Nem para mulheres como eu, que tomo anticoncepcional há muito tempo. Não Não tem tem essa. indicação, até porque tu não tá iniciando o tratamento anticoncepcional. Tu tá já com o teu anticoncepcional bem organizado em relação à tua fisiologia. Então, nesse momento, o teu risco em relação ao anticoncepcional é baixo. Ou seja, doutor, anticoagulante é uma coisa séria, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse risco. Sim, o anticoagulante, né, é um remédio excelente para o tratamento e a prevenção de trombose quando bem indicado. Por exemplo, qual é a primeira medida que a gente vai fazer quando um paciente tem que usar um anticoagulante? Estratificação de risco para sangramento. Existe, né, uns modelos que a gente vai fazendo um checklist, diz, não, esse paciente aqui
não pode usar o anticoagulante, porque ele tem um risco de sangrar muito alto, tu vai afinar o sangue dele. Então, a primeira medida antes de iniciar um tratamento com anticoagulante ou iniciar uma prevenção, uma profilaxia com anticoagulante é ver qual é o risco de sangramento do paciente. Se o risco não é alto, aí a gente pode usar. Então, não é um remédio, como tu disse, um remédio simples, como um analgésico que tu vai estar tomando assim, né, aleatoriamente e indiscriminadamente. E quem teve trombose alguma vez, então tem maior risco de desenvolver novamente. Sim, tem. Né? Por 2 motivos. Porque às vezes esse paciente tem uma doença do sangue chamada trombofilia, que na verdade são uma série de alterações genéticas que podem aumentar o risco de trombose, ou para o paciente que teve uma trombose, mas não tem essas trombofilias, muitas vezes depois da trombose o vaso não se recupera totalmente, ele fica com uma alteração dentro da parede, né? Ele tem uma melhora, mas às vezes essa melhora não é total, por isso que a prevenção ela é importante, o tratamento precoce é importante, e esse vaso que já teve a doença uma vez, ele tem um fluxo mais lento, ele pode ter um problema dentro da válvula da veia, gerando refluxo, e isso causa um aumento de risco de trombose. Ou seja, quem já teve precisa redobrar a atenção e redobrar os cuidados. Exato. Doutor, a gente viu que a trombose foi uma doença que ficou muito conhecida durante a pandemia. Muitos pacientes com Covid-19 acabaram tendo trombose. O que já se sabe sobre essa relação? Bom, então assim, a Covid-19, né, a primeira questão é que ele era um vírus novo e que o organismo humano ele nunca tinha tido contato. Então, essa foi a grande questão em relação à Covid, diferente do influenza ou outros vírus que também causam uma série de problemas, mas só que no decorrer dos anos a gente vai tendo contato com esses vírus e eles vão, né, sendo mais adaptados ao organismo da gente. E esse vírus da Covid, o tal do SARS-CoV-2, quando ele entrava em contato com o organismo da gente, ele gerava uma resposta inflamatória muito intensa. Por isso que o pessoal falava, esse paciente está grave, esse paciente está inflamado. E essa resposta inflamatória, ela gerava uma lesão na camada interna dos vasos, que a gente chama de endotélio. O endotélio, ele sofria, e o endotélio é um dos mecanismos que o corpo tem de não deixar o sangue coagular ali dentro do vaso. Então, os pacientes com Covid, principalmente Covid moderada a grave, tinham mais eventos trombóticos, tanto nessa parte de trombose venosa e embolia, como AVC, infarto e outros. Então, essa foi a grande questão, e como todo o planeta se envolveu com a Covid, esse termo trombose ele se tornou amplamente difundido e de mais conhecimento da população em geral. A trombose, ela está dentro de um grupo de doenças circulatórias, né? Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, como cirurgião vascular, ecografista vascular da Clinosson, quais são os exames que são realizados lá, né? E a ultrassonografia com Doppler, a ecografia com Doppler, quais são as doenças que esse exame consegue detectar, além da trombose? Boa. Então, a gente tem, como a gente falou no início, alterações no nível venoso e arterial. O ecodoppler, que é o exame que mais a gente faz ali na Clinosson, porque existe também angiotomografia, que é a tomografia contrastada, ou angiorressonância, são exames mais elaborados. Esses exames geralmente são solicitados quando o ecodoppler acusou um problema, e aí tu vai usar a angiotomografia ou a angiorressonância para o detalhamento e planejamento terapêutico. O exame inicial na parte circulatória sempre vai ser o ecodoppler. Então, a gente tem o ecodoppler venoso,
que ele vê trombose, ele vê também varizes, que é uma coisa muito comum, que daí é a dilatação da parede das veias superficiais, que é uma questão estética e também causa sintomas de peso, de cansaço, de coceira, às vezes pode causar manchas na pele. Então, a gente avalia através do ecodoppler venoso. A gente tem um ecodoppler arterial, que é para ver obstruções arteriais. Aí a gente tem na parte dos membros inferiores, para ver se tem placas de gordura causando má circulação, que dificulta as pessoas a caminhar, que pode gerar úlceras isquêmicas. Depois a gente tem o ecodoppler de carótidas, para ver se tem alguma placa de gordura nas carótidas ou nas vertebrais. São os vasos que levam sangue do coração através da aorta para o cérebro, né? Isso entra dentro da prevenção do AVC e entra também dentro da estratificação de risco cardiovascular. Por exemplo, às vezes tem um paciente que está um pouco hipertenso, colesterol um pouquinho alto, aí o cardiologista ou o clínico pede um eco de carótida para ver se tem alguma placa. Se tem a placa, daqui a pouco ele tem que ser mais cuidadoso, tem que deixar a pressão bem normalizada, o colesterol bem baixo. Se o paciente tem uma circulação totalmente normal, daqui a pouco dá para tu ir acompanhando, né, e não já sair medicando. Então isso aí é uma informação bastante importante. Depois a gente tem o ecodoppler da aorta e das artérias ilíacas, que também vê essa parte de obstrução e placas, e também vê o tal do aneurisma da aorta, que é um problema perigoso, que é a dilatação da aorta, onde pode haver ruptura e morte. Então, entra dentro do rastreamento do aneurisma de aorta, que geralmente é feita em pessoas acima de 50, 55 anos, né, em verificação de aneurismas ou obstruções. A gente tem também ecodoppler da circulação renal. Às vezes os rins não estão funcionando bem porque o sangue não chega bem, então a gente pode fazer ecografia com doppler das artérias renais. Às vezes o intestino, o estômago não estão com uma boa oxigenação, o paciente está apresentando dor para comer, já fez um monte de exames e não tem nada. Avaliação da circulação visceral, que a gente chama, estômago, intestino, a gente vê os vasos. Então é uma série de exames que a gente tem, exames, nesse caso do Doppler, não invasivos, né? Exames com, no máximo, um pouquinho de jejum, que a gente possa precisar para um exame abdominal. Os de extremidades não precisa de nenhum preparo. E exames sem risco e que dão bastante informações, tanto de diagnóstico como de prevenção. O senhor trouxe dois grupos, ecodoppler venoso e ecodoppler arterial. Na prática, para o paciente, tem alguma diferença na realização desse exame ou é igual? Não, na prática não. Tu só vai investigar vasos diferentes, né? Mas na prática, para o paciente, o exame é igual. Talvez para ver varizes ou para ver algum refluxo depois de uma trombose, tu possa ter que mudar o paciente um pouquinho de posição, fazer um exame com o paciente em pé ou sentado para aumentar a quantidade de sangue nas veias, né? Mas o exame em si, ele não muda. Mas geralmente é com o paciente deitado. Paciente deitado, e o mapeamento para varizes, quando é um pré-operatório de varizes, é com o paciente em pé. Perfeito. O senhor estava contando aqui nos bastidores que o exame mais realizado com o ecodoppler vascular é o de carótida, né? Então, a indicação é para pessoas que tenham fatores de risco. Quem é que deve realizar esse exame? Pois então, o exame de carótida eu acho que é o mais solicitado, porque geralmente o exame venoso, o exame de varizes, ele é mais pedido pelo especialista vascular. O exame de carótida, ele pode ser solicitado pelo clínico, pelo cardio, pelo neuro, pelo geriatra, né? Então, ele é um exame que mais profissionais costumam solicitar, por isso que tem bastante demanda para esse exame. Então,
o exame de carótida a gente pode fazer. Por exemplo, o paciente teve um AVC, ver se tem alguma placa na carótida que se soltou, que precisa ser tratada, ou com uma cirurgia de carótida, ou com um stent. Paciente tem tonturas, ele pode estar com algum problema de má circulação das artérias vertebrais, né? O paciente teve um desmaio, pode ser utilizado o ecodoppler de carótida para fazer o rastreamento de alguma doença obstrutiva que esteja causando má circulação cerebral. E também nessa parte que eu falei de medicina preventiva, né, para ver como é que o paciente hipertenso, o paciente que é fumante, o diabético, ou as pessoas que vão adquirindo já certa idade, estão do ponto de vista circulatório, né, para ver se há, vamos dizer assim, uma necessidade de maiores cuidados na parte de colesterol, de pressão, de glicose. Então, ele também é utilizado na parte de prevenção. Perfeito. A gente está vendo aqui que o ecodoppler vascular ele é muito versátil, é o universo que atende de vários casos, né, de várias situações. E o senhor falou das varizes também, né? Qual que é a indicação nesse caso para fazer a ecodoppler de varizes? Olha, na minha opinião e da maioria dos colegas, o mapeamento de varizes, vamos dizer assim, ó, que foi um paciente no consultório do vascular se queixando ou de sintomas de varizes ou até daqueles vasinhos estéticos. Sempre é solicitado o mapeamento venoso, né? Eu não posso te dizer que seja obrigatório, mas assim, ó, é a mesma coisa que tu ir andar numa estrada desconhecida com ou sem GPS, né? O tratamento com um mapeamento venoso, o tratamento das varizes, ele vai ser mais eficiente porque tu vai entender qual é a causa, o que que tem por baixo daquelas veias. Então, né, é um exame que assim, ó, vamos dizer que os cirurgiões vasculares que têm uma boa prática pedem sempre antes de iniciar um tratamento para varizes, um mapeamento venoso. Mas a recomendação, então, para as pacientes que sofrem desse problema é que busquem um médico, um especialista, que vai avaliar o caso individualmente. Exato. Por quê? Porque assim, ó, as varizes são muito frequentes. 30% da população mundial tem, né, estatisticamente, alguma coisa relacionada a varizes. E as dores nas pernas nem sempre são causadas pelas varizes. Às vezes, então, o paciente tem que buscar um vascular, um clínico, um ortopedista, quando tem algum sintoma, para a gente ver se aquelas varizes são a causa do sintoma ou elas só estão ali e a causa da doença, do sintoma do paciente é outro. Então, sempre a gente tem que consultar para a gente ter vamos dizer assim, um acerto diagnóstico maior. Perfeito. São assuntos muito ricos e que a gente poderia aprofundar muito. O senhor vai ter que Sim, voltar aqui nos outros não, a episódios gente para a gente vem. poder falar mais sobre isso, porque a ideia inicial era até a gente falar só sobre trombose, mas no fim a gente acabou descobrindo que existem outros assuntos interessantes, então pelo menos o senhor já deu um spoiler, uma Deu palhinha aqui para pra dar uma gente, né? pincelada em um pouco de tudo, né? Agora, antes da gente encerrar, porque infelizmente nosso tempo está acabando, doutor, qual é a recomendação que o senhor deixa para os pacientes em relação a essas doenças circulatórias? A gente estava falando aqui dos dados, né? Inclusive da trombose. É mais comum do que a gente imagina, a segunda maior causa de mortes de pacientes internados, uma das principais causas de mortes no mundo. Então, qual é a recomendação, a orientação que o senhor deixa para os pacientes? Assim, ó, a principal orientação é que mantenha o acompanhamento médico regular e que mantenha, né, boas práticas no seu dia a dia. Evitar o tabagismo, né, ter uma dieta balanceada, né, sempre utilizar medicações só sob orientação médica, evitar as automedicações, porque tem remédios que podem causar um risco aumentado de uma série de problemas, praticar esporte,
né? Então, todas essas medidas, assim, de vida geral, elas vão fazer com que a gente tenha uma condição circulatória melhor e que a evolução das doenças seja mais difícil. É adotar um estilo de vida saudável, né? Saudável, isso aí. Perfeito. Né? Dr. Marcelo Terusquim, cirurgião vascular, ecografista vascular da Clinossom. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final, mas tenho certeza que foi um bate-papo muito rico e muito esclarecedor para muitas pessoas. Então, muito obrigada. Valeu, aí voou o tempo. É verdade, Mas passou acho rapidinho. que deu pra gente dar uma ideia aí pro pessoal. E fica já aqui o convite para o senhor voltar para a gente conseguir trazer mais conteúdo, mais informações sobre outras doenças vasculares. Isso aí, vamos focar. Então tá, doutor, muito Tá. obrigada. Muito obrigada também a você que ficou conosco aqui até o final. Vou lembrar novamente de se inscrever no canal, de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão, porque aqui você sempre vai encontrar bate-papo com profissionais qualificados e debates importantes sobre saúde e bem-estar. Então é isso, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.